Dize: a natureza em sua essência é a incorporação de meu nome, o originador, o Criador. Diversas são suas manifestações, por causa que variam, e nessa diversidade há sinais para homens de discernimento. A natureza é a vontade de Deus e é sua expressão no mundo contingente e através deste. É uma dispensação da providência determinada por aquele que ordena, a suma sabedoria. Se alguém afirmasse que é a vontade de Deus, assim como se manifesta no mundo da existência, a ninguém conviria questionar tal asserção. Está dotada de um poder cuja realidade homens de erudição não conseguem abranger. De fato, nada pode um homem de percepção nela discernir, salvo o fulgente esplendor de nosso nome, o Criador. Dize: é essa uma existência que não conhece desintegração, e a própria natureza se assombra diante de suas revelações, suas inquestionáveis evidências e sua fulgente glória, as quais têm abrangido o universo. Mal te convém fixar teu olhar nos tempos antigos, nem nos mais recentes. Faze tu menção deste dia e magnifica o que nele apareceu. Será, em verdade, suficiente para todo o gênero humano. De fato, exposições e discursos para a explicação de tais assuntos esfriam os espíritos. É mister expressar-te de tal modo que possa inflamar os corações dos verdadeiros crentes e fazer elevarem-se seus corpos. Se alguém acredita firmemente hoje no renascimento do homem e tem plena consciência de que Deus, o mais excelso, possui ascendência suprema e autoridade absoluta sobre esta nova criação, tal homem, em verdade, é incluído no número dos dotados de perspicácia nesta mais grandiosa revelação. Disso dá testemunho todo crente que discerne. Anda tu, bem acima do mundo existente, através do poder do maior nome, a fim de que te possas tornar consciente dos mistérios imemoriais e venhas a conhecer o que ninguém conhece. Verdadeiramente, teu Senhor é quem auxilia e é de tudo informado, é o onisciente. Sê tu como uma artéria vibrante, pulsando no corpo da criação inteira, a fim de que, mediante o calor gerado por esse movimento, apareça o que vivifique os corações dos que hesitam. No tempo em que estávamos ocultos, atrás de incontáveis véus de luz, tu comungaste comigo e testemunhaste os luminares do céu de minha sabedoria e as ondas do oceano de minhas palavras. Verdadeiramente, teu Senhor é o veraz, o fiel. Grande deveras é a bem-aventurança de quem atingiu as copiosas efusões deste oceano nos dias de seu Senhor, o mais generoso, a suma sabedoria. Durante nossa estada no Iraque, enquanto na casa de uma certa pessoa chamada Majid, nós a ti expusemos claramente os mistérios da criação e sua origem, sua culminância e sua causa. Desde nossa partida, entretanto, nos temos limitado a esta afirmação.
Em verdade, nenhum Deus há senão eu, o sempre clemente, o generoso. Ensina a tua causa de Deus com tais palavras que façam arderem as sarças e delas se erguer o chamado. Verdadeiramente, nenhum Deus há senão eu, o Todo-Poderoso, o Absoluto. Dize, a palavra humana é uma essência que aspira a exercer sua influência e necessita de moderação. Quanto à sua influência, isso é condicionado ao aperfeiçoamento, o qual, por sua vez, depende de corações que estejam desprendidos e puros. Quanto à sua moderação, esta tem de ser combinada com tato e sabedoria, assim como prescrevem as sagradas escrituras e epístolas. Medita sobre aquilo que tem emanado do céu da vontade de teu Senhor, daquele que é a fonte de toda a graça, a fim de poderes compreender o significado que se tem em vista, o qual se encerra nas sagradas profundezas das Santas Escrituras. Aqueles que têm rejeitado a Deus e firmemente aderem à natureza, assim como ela é em si própria, estão, em verdade, destituídos de conhecimento e sabedoria. Na realidade, são eles dos que se desviaram, deixaram de atingir o cume elevado e falharam na consecução de seu propósito final. Seus olhos estavam fechados e seus pensamentos divergiam, enquanto os proeminentes entre eles acreditaram em Deus e em sua incrível sabedoria. Disso dá testemunho teu Senhor, o amparo no perigo, o que subsiste por si próprio. Quando os olhos do povo oriental foram cativados pelas artes e maravilhas do Ocidente, eles vagaram, desviados, na selva das causas materiais, inconscientes do ser que é o causador das causas e o seu sustentáculo, enquanto aqueles homens, que eram a fonte e o manancial da sabedoria, nunca negaram o impulso motriz atrás dessas causas, nem o Criador deles ou sua origem. Teu Senhor sabe, mas disso a maioria do povo não está ciente. Agora nós, por amor a Deus, o Senhor dos nomes, nos incumbimos de mencionar nesta epístola alguns relatos sobre os sábios, para que assim se abram os olhos do povo e todos se certifiquem plenamente de ser Ele, em verdade, o que tudo faz, o onipotente, o Criador, o originador, o onisciente, a suma sabedoria. Embora se reconheça que os eruditos contemporâneos são altamente qualificados na filosofia, nas artes e nos ofícios, se, no entanto, fosse alguém observar com olhos que discernem, ele, portanto, compreenderia que a maior parte deste conhecimento foi adquirida dos sábios do passado, pois foram eles que lançaram o alicerce da filosofia, lhe ergueram a estrutura e reforçaram os pilares. Assim teu Senhor, o ancião dos dias, te informa. Os sábios, outrora, adquiriram dos profetas seu conhecimento, pois estes eram os expoentes da filosofia divina e os reveladores dos mistérios celestiais. Alguns homens sorveram das águas cristalinas vivificadoras de suas palavras, enquanto outros se satisfizeram com o refúgio. Cada um recebe uma porção de acordo com sua medida. Verdadeiramente ele é o equitativo, o sábio. Empédocles, que se distinguia na filosofia, era contemporâneo de Davi, enquanto Pitágoras vivia nos dias de Salomão, filho de Davi, e do tesouro dos profetas adquiriu sabedoria. Ele foi quem disse haver escutado os sussurros do céu e atingido ao grau dos anjos. Em verdade, haverá teu Senhor de expor claramente todas as coisas, se isso lhe aprouver.
Na realidade, ele é o sábio predominante. A essência e os fundamentos da filosofia emanaram dos profetas. O fato de que pessoas diferem sobre seus mistérios e significados interiores deve ser atribuído à divergência de suas opiniões e suas mentes. Quereríamos relatar a ti o seguinte: um dos profetas estava uma vez transmitindo a seu povo aquilo que lhe inspirava o Senhor Onipotente. Em verdade, teu Senhor é quem inspira o benévolo excelso. Quando a fonte da sabedoria e eloquência jorrou do manancial de suas palavras e o vinho do conhecimento divino inebriou aqueles que haviam procurado seu limiar, ele exclamou: Eis, todos estão plenos do Espírito. Dentre as pessoas havia uma que se apegou a essa afirmação e, atuada por suas próprias fantasias, concebeu a ideia de que o espírito literalmente penetra ou entra no corpo, e com longas exposições apresentou provas para vindicar este conceito, e grupos de pessoas lhe seguiram as pegadas. Mencionar seus nomes a essa altura ou te dar um relato detalhado levaria prolixidade e seria uma digressão do tema central. Em verdade, teu Senhor é a suma sabedoria onisciente. Haveria também aquele que participou do vinho seleto, cujo selo foram removidos pelas chaves da língua daquele que é o revelador dos versículos de teu Senhor, o benévolo mais generoso. Verdadeiramente, os filósofos não negaram o ancião dos dias. A maioria deles passou para o além, deplorando seu fracasso na tentativa de lhe sondar o mistério. Assim mesmo como alguns deles testificaram, teu Senhor é em verdade o admoestador de tudo informado. Considera tu Hipócrates, o médico. Ele era um dos eminentes filósofos que acreditavam em Deus e lhe reconheciam a soberania. Após ele veio Sócrates, quem de fato era sábio, capaz e reto. Praticava abnegação, reprimia as inclinações por desejos egoístas e se afastava dos prazeres materiais. Recolheu-se às montanhas onde morava em uma caverna. Dissuadiu os homens de adorar ídolos e lhes ensinou o caminho de Deus, o Senhor da misericórdia, até que se levantaram contra ele os que carecem de conhecimento. Prenderam-no na prisão, o mataram. Assim te relata esta pena veloz. Que visão penetrante na filosofia este homem eminente possuía. Ele é quem mais se distinguiu entre todos os filósofos e era altamente versado em sabedoria. Damos testemunho de ser ele um dos heróis neste campo e um eminente campeão que a isso se dedicou. Ele tinha um conhecimento profundo das ciências correntes entre os homens, bem como daqueles que de sua mente estavam velados. Parece-me que ele sorveu uma porção copiosa quando o mais grandioso oceano transbordava de águas cintilantes e vivificadoras. E foi ele quem percebeu nas coisas uma natureza única, temperada e prevalecente, que mostrava a mais acentuada semelhança ao espírito humano. E ele descobriu que essa natureza era distinta da substância das coisas em sua forma refinada. Ele tem um especial pronunciamento sobre este ponderável tema. Fosse tu inquirir sobre esta exposição, aqueles desta geração versada nos assuntos do mundo haveriam de testemunhar sua incapacidade de compreender. Verdadeiramente teu Senhor diz a verdade, mas a maior parte do povo não o compreende. Depois de Sócrates veio o divino Platão, que foi seu discípulo e ocupou a cátedra de filosofia como seu sucessor. Ele admitiu sua crença em Deus
em seus sinais, que abrange tudo o que tem havido e há de haver. Veio então Aristóteles, o cérebro homem do conhecimento. Ele foi quem descobriu o poder da matéria gasosa. Esses homens que sobressaem como líderes do povo, proeminentes em seu meio, admitiram cada um, e todos eles, sua crença no ser imortal que segura em suas mãos as rédeas de todas as ciências. Também mencionarei para ti a invocação impressa por Balinus, quem conhecia as teorias formuladas pelo pai da filosofia no tocante aos mistérios da criação, assim como suas epístolas de Crisólito os expõem, para que cada um se certifique plenamente das coisas que para ti elucidamos nesta epístola manifesta, a qual, com a pressão da mão da equidade e do conhecimento, conferirá o espírito da vida para vivificar todas as coisas criadas. Grande é a bem-aventurança daquele que venha nadar neste oceano e celebrar louvor a seu Senhor, o benévolo, o mais amado. De fato, as brisas da revelação divina difundem-se dos versículos de teu Senhor, de tal modo que ninguém lhe pode disputar a verdade, salvo aqueles destituídos de ouvido, de visão, de compreensão e de toda faculdade humana. Disso, em verdade, teu Senhor dá testemunho, mas ainda o povo não o compreende. Disse esse homem: sou Balinus, o sábio, que realiza maravilhas, que produz talismãs. Excedeu ele todos os demais na difusão das ciências e letras e se elevou às mais sublimes alturas da humildade e súplica. Dá tu ouvidos àquilo que ele disse, rogando ao possuidor de tudo, o mais excelso. Aqui estou na presença de meu Senhor, exaltando suas dádivas e graças e louvando-o com aquilo com que ele a si próprio louva, a fim de que eu me torne fonte de bem-aventurança e guia para aqueles homens que reconheçam minhas palavras. E diz ele ainda: ó Senhor, tu és Deus, e nenhum Deus há senão tu. És o Criador, e não há outro Criador salvo tu. Ajuda-me por tua graça e fortalece-me. O alarme apodera-se de mim e tremem os membros. Estou perturbado e minha mente falha. Concede-me forças e capacita minha língua a falar com sabedoria. Ainda mais, diz ele, em verdade és tu o conhecedor, o sábio, o poderoso, o compassivo. Este homem de sabedoria foi quem se informou dos mistérios da criação e discerniu as sutilezas que se encerram nos escritos de Hermes. Nada mais desejamos mencionar, mas proferimos o que o Espírito instilou em meu coração. Em verdade, nenhum Deus há senão Ele, o conhecedor, o poderoso, o amparo no perigo, o mais excelso, o alvo de todo louvor. Por minha vida, neste dia, a árvore celestial não se dispõe a proclamar ao mundo outra senão esta afirmação: verdadeiramente, não há outro Deus além de mim, o incomparável, o onisciente. Não fosse o amor que eu por ti nutro, nenhuma só palavra daquilo mencionado haveria eu proferido. Aprecia tu o valor dessa posição e preserva, assim como preservarias teus próprios olhos, e sê tu daqueles que são verdadeiramente gratos. Bem sabes que nós não perscrutamos os livros que os homens possuem, nem adquirimos a erudição entre eles corrente, e, no entanto, sempre que desejamos citar as palavras dos eruditos e sábios, em breve aparece diante da face de teu Senhor, em forma de epístolas, tudo o que tem aparecido no mundo e está revelado nas Escrituras e nos livros sagrados.
Assim assentamos por escrito o que os olhos percebem. Seu conhecimento deveras abrange a terra e os céus. É esta uma epístola na qual a pena do invisível anotou o conhecimento de tudo o que já havia e o que haverá. Conhecimento esse que nenhuma outra, senão minha língua maravilhosa, pode interpretar. Na realidade, meu coração, assim como é em si, foi por Deus purificado dos conceitos dos eruditos e está santificado das palavras dos sábios, nada espelhando verdadeiramente senão as revelações de Deus. Disso dá testemunho a língua de grandeza neste perspícuo livro.